Olá galera, eu, Cauê Nunes, juntamente com Camilo Dias, Laura Joy e Marcele Marins, estou desenvolvendo um trabalho sobre as lendas existentes em Campos Goytacazes e região. E hoje vou contar para vocês como tudo começou. Somos do curso de Arquitetura e Urbanismo no IFE Campus Center. A nossa professora de Patrimônio e Técnicas de Preservação, Catarina Queiroz, nos pediu para criar roteiros de patrimônios históricos, materiais ou imateriais. Logo, nosso grupo já pensou em fazer algo diferente. E você aí que está assistindo, tem alguma lenda que foi passada de geração em geração até chegar a você? Sabia que isso também é considerado patrimônio? Pois é, muitos não sabem, mas é assim. As lendas, os contos e as histórias fazem parte da memória de um povo. O Menino Saci, memória viva de Maria Helena, avó de Laura. Morava numa porteira no caminho da escolinha para onde por onde a gente passava todos os dias. Entre 5 e 6 horas, quem passasse ali certamente ia se assustar. Um certo dia ele falou: eu ontem passei por lá, esqueci que já tinha dado 6 horas e passei. Rapaz, cheguei a arrepiar o cabelo do braço, porque quando eu fui já estava no caminho, mas eu tinha que passar ali, não dava jeito de voltar. E de longe eu já vi aquela luzinha em cima da porteira. Mas as crianças perguntaram: que luzinha é essa, rapaz? Que luzinha do cachimbo dele, rapaz? Era uma brasinha em cima da outra, e assoprada e uma tragada. E todo lá sentado, com a perninha cruzada e fumando, e a gente passava. Ué, mas ele não só tinha uma perna? Pois é, menina, mas a gente que era criança acreditava naquilo, né? E engraçado que era ele que abria, ele saía de cima da porteira e abria a porteira para a criança, para a pessoa passar. E foi levando a tarde e a noite chegando e tal, o colega contando aquela história sem sentido, né? Mas que pra gente era um bicho-papão. Pra gente era um bicho-papão. A cidade de Campos possui mais de 150 bairros, e entre eles está o bairro da Lapa, onde encontra-se a Igreja Nossa Senhora da Lapa. Em tempos passados, essa igreja abrigava um orfanato administrado por irmãs de caridade. Essas mulheres cuidavam das meninas órfãs. Algumas delas abandonadas às portas da igreja, enquanto outras eram deixadas na Roda dos Enjeitados, que funcionava no antigo edifício da Santa Casa de Misericórdia de Campos, localizada junto à Igreja Mãe dos Homens, no centro da cidade, e também co-administrado por elas. Felizmente, o prédio histórico de Campos, mesmo tendo recebido o tombamento do antigo SFAM, teve seu ato revogado por Jânio Quadros, levando à destruição desses prédios valiosos. No local onde eles se encontravam, funcionou um estacionamento, mas hoje em dia a área abriga um shopping. E aqui, no bairro da Lapa, existe uma lenda muito conhecida na cidade, a lenda do Urural da Lapa. Essa lenda conta a história de uma jovem sinhazinha e um cortador de cana. É uma história de amor proibida em que o pai da sinhazinha, um coronel, não aprovava a relação do casal. Decididos a viver essa história de amor proibido, o casal resolveu fugir no dia de São Salvador, o padroeiro da cidade. Sabendo desse plano ambicioso, os capangas do coronel foram até o rapaz, o matou e o jogou no rio Paraíba do Sul. O deus da água, revoltado com essa injustiça, transformou o rapaz em um jacaré chamado Urural, que é um jacaré gigante do papo amarelo. A lenda conta que ele ainda assombra o bairro da Lapa. E noites de lua cheia, quando ele fica com saudade da sua amada, ele vem e sequestra meninas do orfanato. Outra versão diz que a amada dele foi colocada em um convento pelo pai, e que na realidade ele sequestraria as meninas desse convento à procura dela. Também existe uma lenda que diz que as calçadas em frente à igreja da Nossa Senhora da Lapa nunca serão retas ou 100%
inteiras, porque ele, com raiva, sempre quebra as calçadas e em torno do rio. O coronel, arrependido e com medo de sofrer um castigo divino pelo seu pecado, mandou fazer um sino de ouro lá de Portugal para a Igreja da Lapa. Porém, o rural descobriu como criar navio, ele atacou esse navio e derrubou o sino no Rio Paraíba do Sul. Esse sino está no rio até hoje, lá bem no fundo, e o rural é seu guardião, impedindo que ele possa ser resgatado. Segundo moradores da Ilha da Convivência, localizada entre os municípios de Atafona e São João da Barra, no encontro das águas doces com a água do mar, a lenda da Moça Bonita é uma narrativa que valoriza a história da ilha. Segundo a tradição, conta-se que um pai furioso, querendo impedir o casamento de sua filha, tomou uma atitude drástica. Ele a amarrou no mangue da ilha. Infelizmente, ela acabou sendo devorada pelos mosquitos, criando uma história triste e chocante. Dizem que os caranguejos que habitam a região têm nos seus dorsos o desenho de uma moça, como se fosse uma espécie de homenagem à jovem perdida. Porém, essa lenda tem outras versões. E nada melhor de chamar alguém que entende do assunto para explicar você. Por isso, a integrante do nosso grupo, Camille Dias, entrevistou a Luana. Lembrei de você contando. Só que eu não lembro de tudo da lenda. O que eu lembro é que você falou que você usou na sua monografia. Inclusive, eu acho que eu fiquei maluca depois que a gente começou esse trabalho. Eu achei a sua monografia. Eu achei. Gente! Eu achei. Então, porque eu fiquei pensando, eu falei pra você, eu posso tentar aceitar o desafio e dar uma pesquisada. Porque é uma lenda muito confusa. Porque tem muitas versões, entendeu? Na época, eu trabalhei com as catadoras de caranguejo de Gargaú, na época da monografia. E nós fizemos um mapeamento participativo. Então, a gente pegou um mapa gigante, um mapa não, né? Uma imagem do Google Maps, e colocamos por cima de um plástico, e elas iam falando, aqui é o mangue da cueca, aqui é o mangue do sei lá o quê, e tinha o mangue da moça bonita, né? E óbvio, eu sou do interior de São João da Barra. Quando eu era criança, eu ouvia essa história do vulto da mulher, da noiva, que andava, né, que passava lá pelo mangue, que as pessoas viam o vulto de uma mulher vestida de branco. E eu ouvi a história, tipo assim, de que a mulher ficou perdida. Falei, gente, por que uma noiva ficou perdida no manguezal, sabe? Tipo, nunca tinha muito nexo pra mim. E as catadoras falaram também. Na época eu lembro que a gente perguntou um pouco. Só que lá em Gargaú, eles têm algumas versões que são diferentes da galera de Atafona. Em Atafona, o pessoal fala que foi um rapaz, um turista, por exemplo. Já tem essa história também, de que um turista foi no mangue com a namorada e prendeu a mulher lá e deixou a mulher pra, tipo assim, pra morrer, né? Depois que eles foram descobrir casos de feminicídio, né? Depois que foram descobrir e que, né, a mulher já estava morta. Aí falam que os caranguejos comeram ela e que ela tipo, meio que foi abduzida por uma árvore, né? O resto dos mortais dela ficou dentro da árvore, que a árvore fica cheia de caranguejo. Alguns falam que o sangue dela que foi derramado afastou alguns caranguejos, que os caranguejos começaram a sumir porque fizeram uma maldade com a moça bonita, né? Então tem essas crenças. E lá em Gargaú eu lembro que eles falavam sobre, tipo assim, uma pessoa que se perdeu, que se afogou naquela região, uma menina, era uma mulher, né? Era uma jovem. E alguns falavam que era, tipo assim, que ela era noiva, né? Então, por isso que tem essa questão do vulto de branco é quase que uma máxima, né? Muitas pessoas já viram o vulto branco da moça lá perdido pelo mangue, vagando pelo mangue. A questão é local, né? Essa diferença da história. Isso é interessante também abordar, né? Eu acho. Para o seu trabalho pode ser interessante.
Sim. O fato é que existe uma moça bonita que morreu naquela região, né? E que dizem que o vulto dela assusta algumas pessoas por lá. Então, você falou que tem outras versões da lenda. E aí teve um amigo do nosso grupo, ele pesquisou sobre a Ilha da Convivência, né? O nome da Convivência. ilha. Sim. E aí ele achou essa lenda. E aí a gente ficou, Sim. será que é a mesma de Que é Gargaú? do lado. É pé? É. Aí É a Ilha da eu lembrei. Convivência. No mapa dá pra você ver que o manguezal da moça bonita é do lado da Convivência. É muito pertinho. Aí o que a gente ficou curioso, porque eu expliquei pro pessoal do grupo, não, porque eu sei que o trabalho foi feito de acordo com o que as catadoras iam contando. Sim. Então, nenhum daqueles, assim, os lugares são referências ou de coisas que aconteceram, ou de alguma referência que elas têm. Tipo, se eu não me engano, tem alguns aqui de árvores grandes e tudo mais. Expliquei, não, é porque a lenda da moça bonita é por conta disso. E aí ficou moça bonita. Aí eles falaram, será que tal lugar também não é lugar de lenda? Sempre tem uma história, sim. Aí, isso. A referência é sempre alguma história que aconteceu. Realmente eu não lembro, assim, de muitas lendas. E eu sei, tipo assim, eu sei que tem, sabe? Mas a memória tá realmente falhando. As lendas que envolvem os lobisomens são comuns no mundo inteiro. O registro mais antigo da lenda diz que um rei na região de Arcádia, na Grécia, teria desagradado Zeus, e como castigo, ele e a corte foram transformados em lobisomens. No cristianismo, eles seriam pecadores cumprindo sua penitência. Hoje em dia, a versão mais conhecida é de que se torna essa criatura quem é mordido por um. Aqui no Brasil, existe ainda a versão de que se um casal tiver 6 filhos e o 7º for um menino, ele com certeza será lobisomem. Nas noites de lua cheia da nossa região, também já foram avistados inúmeros lobisomens, muitos em locais mais distantes da cidade, outros mais perto do que você imagina. Em uma das principais ruas de Gargaú, distrito de São Francisco do Itabapoano, é possível encontrar um bar com algumas bebidas peculiares, cachaças com ervas, marimbondos, abelhas, até cobras e jacarés. E tudo começou com um lobisomem. Luiz de Souza Gomes, ou como era conhecido, o Bracutaia, ficou famoso pelas bebidas curtidas em vários tipos de animais e ervas, mas também pelas histórias que circulavam na região. A principal delas é que ele virava lobisomem, história essa que o próprio Bracutaia contava e confirmava. O parentesco com o rei do cangaço também era uma de suas histórias. Ele faleceu em 2013, aos 90 anos. O bar foi deixado para o filho e suas lendas seguem sendo fortes naquela região. Na Baixada Campista, especificamente na região de Baixa Grande, também já houveram vários relatos de lobisomens. Quem vai nos contar melhor algumas dessas histórias é a Maria Georgina, que é moradora de Baixa Grande e já teve contato direto com um lobisomem. Meu nome é Maria Georgina, moro em Baixa Grande. Onde exatamente você viu o lobisomem? Na Marreca. Ele saiu no rastro do meu pai. E meu pai correu, tinha uma cacimba de tijolo. Aí ele caiu dentro da cacimba do lobisomem. Mas meu pai não voltou para ver para onde o lobisomem foi. No outro dia, de manhã, que foram pegar água na cacimba, encontrou ele dentro da cacimba. Já formação de gente, ele virou gente. Ele foi formato do cachorro. E caiu na água e virou gente. Meu irmão estava pescando e à noite, num largo que tinha perto da casa dele. Aí apareceu o lobisomem para comer o peixe que ele pescava. O Solar de Santo Antônio, que já foi moradia do Barão dos Carapebus, também guarda suas histórias, especificamente o canavial que havia atrás do hoje Asilo do Carmo. O antigo casarão já é um posto de lendas. Muitos dizem que ele é assombrado pelos antigos donos. Mas há muitos anos atrás, quando ainda existia o canavial, hoje ocupado pelo Bar Alphaville, também eram contadas histórias de escravizados que assombravam a plantação, além, claro, do lobisomem. Os caminhos que contornavam o canavial eram evitados ao máximo pelos moradores, principalmente na parte da noite, e o trecho entre o asilo e a plantação era o mais temido. Especificamente aquele local era o maior ponto de encontro dessas lendas. Os corajosos que passavam diziam ouvir barulhos e ver vultos. Alguns afirmavam que de assombrações. Outros juravam ser de lobisomem, dizendo inclusive ouvir seu uivo e dar meia volta ao ver a sua sombra à espreita na beira do canavial. Ao lado da prefeitura, a rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado era antes conhecida como Estrada do Lobisomem. Não existem muitos indícios da lenda em torno do nome do local.
apenas que antigamente a estrada ligava a área rural à área urbana do município, passando pela usina do Queimado. Também é importante mencionar que o Coronel Ponciano Azeredo Furtado é o personagem do livro O Coronel e o Lobisomem, escrito por José Cândido de Carvalho. Esses são só alguns dos vários lobisomens que temos na região, e se você procurar, tenha certeza que você vai encontrar algum muito perto de você. O solar dos Arizes e a escrava Isaura. O terreno onde fica o solar pertenceu aos jesuítas de 1648 até 1759, até eles serem expulsos pelo Marquês de Pombal por conta de supostamente haver atentados contra a coroa por meio dos padres, que tinham alto poder político e econômico. O terreno passou por diferentes proprietários ao longo dos anos, até chegar no comendador Cláudio de Couto e Souza, no meados do século XIX, que foi quando foi feita a edificação do solar dos Arizes. Porém, ele só se tornou mais conhecido quando virou residência de Alberto Frederico de Moraes Lamego, historiador e famoso por seus 8 volumes de A Terra Goitacá. Livros de grande importância para o meio cultural de Campos, e desde 1940 o imóvel é tombado pelo IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O solar está localizado em Martins Laje, na BR-356, estrada que liga o município de Campos dos Goytacazes à Tafona, e como todo casarão antigo, existem diversas lendas sobre ele no imaginário do povo campista. Reza a lenda que essa construção seria assombrada por diversas almas penadas, já que lá viveram vários escravos na época em que ainda existia um engenho junto à residência. Tais escravos eram torturados e muitos faleceram em meio ao sofrimento. Dizem que nas janelas, até durante o dia, podemos ver fantasma à espera eterna de liberdade, e durante a noite podemos ouvir gritos, sussurros e o chacoalhar decorrentes. Em noites de lua cheia, uma escrava mulata clara pode ser vista vagando pela casa, atravessando a BR-356 e indo se banhar no rio Paraíba do Sul. Por isso, muitos moradores evitam passar por lá. A maioria do povo acredita que a escrava seria a escrava Isaura, personagem principal do romance de mesmo título de Bernardo Guimarães. A crença de que Isaura seria a escrava que habitou no solar acontece porque, em seu livro, logo na primeira página, ele cita nossa querida cidade. No fértil e opulento município de Campos dos Goytacazes, à margem do Paraíba, a pouca distância da vila de Campos, havia uma linda e magnífica fazenda. Mas a história da vida real seria a de Juliana. Na vida real, ela teria sido a paixão e a obsessão do comendador Couto e Souza, o então proprietário do edifício. Porém, ela amava outro homem, o capataz do engenho, uma paixão proibida, e rejeitava ser amante do comendador, o que a condenou à morte. Passou a sofrer violências por ser resistente ao seu senhor, e por vingança ele a expulsou da sala onde havia leves e delicados serviços para trabalhar na senzala, com cansativos trabalhos acompanhados de cruel tratamento. Por fim, ela não resistiu e veio a óbito. Com tamanha crueldade, o seu espírito não foi capaz de encontrar paz e se mantém aprisionado na casa.